Alô? Boa noite, gente. Vocês já me conhecem, né? Já sabem a felicidade de eu estar aqui hoje falando sobre um tema de extrema importância. Bom fim aí, muito bom. Agradecer a vocês e ao terreiro pela oportunidade que estão me dando de estar aqui hoje. Muita gente olha para o meu trabalho e dizem assim: por que você agradece? Porque Joana de Ângeles, ela já dizia, né? A gente faz esse trabalho e acha que é para os outros, mas em primeiro lugar é para nós, né? Imagine aí quais são as minhas heranças para mim trabalhar tanto com o que eu trabalho, não é verdade? Então isso aqui é sim uma oportunidade. O tema de hoje é um tema muito importante e que eu quero que vocês reflitam, tá? A gente só tem aqui pouco tempo para um tema como esse, mas já prometi que no começo de maio eu vou dar uma aula só sobre isso e vocês vão poder se inscrever para participar dessa aula, tá bom? Para ser complementar e eu poder também tirar as dúvidas de vocês. Não começou com você. Como o trauma familiar hereditário herdado nos define. Muitas das coisas que a gente sente e não tem explicação está lá no nosso passado, que pode estar no nosso próprio sistema dessa vida, dessa encarnação atual ou de uma encarnação passada, e que a gente traz essa ressonância que vai nos influenciando. Para que vocês entendam, é mais ou menos assim. Você tem a linha da existência e um dia você surgiu como espírito. Como princípio inteligente primeiro, né? Quem já estudou um pouquinho disso. Depois adquiriu a área da consciência e surgiu como espírito. Dentro dessa linha de existência, você passou por várias reencarnações. Em cada reencarnação, você teve uma personalidade. A soma de todas essas personalidades e aprendizados é você hoje. Só que você só lembra de um pequeno pedaço do que você necessita para desenvolver o que você veio fazer aqui nessa existência. Só que todo esse conteúdo, de tudo o que você já vivenciou, já aprendeu, está armazenado na área da consciência do espírito, ok? Mas você só acessa um pedacinho dele. Só que tudo isso continua influenciando você, mesmo que você não lembre, ok? Normalmente em terapia as pessoas perguntam assim, mas só teve coisa ruim? Não, é porque em terapia a gente trabalha o que não está bom, né? E às vezes potencializa o que está legal e está funcionando, tá bom? Hoje especificamente eu quero falar com vocês sobre traumas herdados do nosso sistema. Coisas que nossos antepassados viveram e que hoje já se prova que interferem na gente biologicamente, inclusive. Tá bom? Eu vou trazer alguns conhecimentos para vocês de forma rápida, mas já prometi que eu vou aprofundar depois, tá bom? Eu vou indicar para vocês esses livros que tem a ver com a palestra. Não se preocupem em querer anotar, não vou saber qual é, tá bom? No final, eu vou colocar um QR Code, que eu já pedi autorização a Pai Rai, ele liberou. Vocês vão poder pegar o celular e pegar o QR Code e mandar a mensagem. Basta dizer oi, tá? Que aí vocês vão receber todo o material daqui da palestra, tá bom? Para facilitar para vocês. Esse livro não começou com você, é a base de um grupo de pesquisa do qual eu faço parte. O que é que esse grupo de pesquisa traz? A influência dos nossos antepassados nos nossos comportamentos e sentimentos. E eu vou dizer uma coisa a vocês. Às vezes a gente não conhece nem o antepassado. A gente não sabe nem o que aconteceu com ele. E mesmo assim, nós recebemos essa influência. Muitos de nós caminham com sintomas, traumas que não podemos explicar, seja de início súbito ou crônico. De repente você começou um processo de depressão, uma fobia. Da onde veio isso?
Como isso começou? O que desencadeou isso? Que gatilho foi esse? Ou crônico que você pode já trazer desde a sua infância, né? Ou desde o seu nascimento. Temos ansiedade, depressão, pensamentos obsessivos que nunca chegamos ao fundo para descobrir. Por que sempre que acontece tal coisa, eu tenho um pensamento ruim? De onde é que vem isso? A gente passa por cima, a gente não liga. E às vezes isso se arrasta na sua vida, provocando diversos outros problemas. Vou dar um exemplo aqui de uma cliente. Ela, quando engravidou a primeira vez, 20 e poucos anos, ou seja, na flor da idade, né? Ela começou a ter fobia. Ela não conseguia conviver com a gravidez. E a sensação dela era de que ela não era merecedora. E aí veio para a terapia. A primeira coisa a saber é a história dela. Alguém da sua família perdeu algum filho? Sua mãe perdeu algum filho? Sua avó? O que aconteceu? Qual é o processo que está ligado a isso? A sua história é a sua identidade, é quem você é. Então, quanto mais você souber da sua história, melhor. Mas lembre do que eu falei, mesmo sem consciência, mesmo sem saber o que aconteceu com aquele antepassado, o trauma que ele viveu influencia você, sistemicamente. Para isso, eu vou fazer um parêntese com vocês, só para que vocês entendam. A gente tem dois campos. A gente tem o campo genético, que dá a nossa estrutura física, né, que são os nossos genes, e a gente tem um outro campo, que é o campo morfogenético. De uma forma simplória, o campo morfogenético é um campo baseado em hábitos e informações. É um campo energético. É como se o campo genético fosse os tijolos na construção de uma casa e o campo morfogenético vai dizer como é essa casa. Como essa casa anda. Se ela é quente, se ela é fria, se ela é uma casa alegre, triste. É o campo morfogenético. Todos nós possuímos isso. Esses campos morfogenéticos, eles se encontram no nosso organismo, nas nossas células, ali nas mitocôndrias, tá bom? Isso nas pesquisas a gente já traz. A física quântica hoje também já traz que o que seu pai e sua mãe viveram 3 meses antes da fecundação, eles já conseguem provar que a gente já traz nas nossas células. Só para vocês terem noção. Eu, que trabalho com regressão de memória, lhe digo que é muito mais amplo que isso, tá bom? Mas as pesquisas científicas hoje estão dentro de 3 meses. Traumas, podemos herdar traumas de parentes? Sim. Às vezes, eu vou contar uma história minha, por exemplo. Eu não conheci minha avó paterna. Minha avó paterna morreu quando meu pai tinha 8 meses. Ela passou pela gestação dele, já com tuberculose, não tirou o filho, se manteve em casa até o nascimento dele. Ele passou por um parto super traumático e depois que ele nasceu, ela foi mandada para um hospital que tinha na área de Belo Horizonte para tratar tuberculose, que ainda não tinha a penicilina, né, para o tratamento. Então tinha esse lugar lá. E aí ela saiu de casa e foi mandada para esse hospital. Ela sabia que ela não ia voltar, né? E ali ela deixou o filho, além desse filho, deixou mais 2 filhos para serem cuidados pela família. E disse ao meu tio mais velho, quando saiu, quando ela estava saindo, ela disse a ele: eu vou dar conta. Você é responsável pelos seus irmãos. Ele tinha 4 anos. Eu cresci, nasci. Meu pai foi criado pela família dele, pelos tios, enfim, com questões ligadas a abandono, né? Não por querer, porque a mãe dele não queria o abandonar, mas a criança não entende assim. O que a criança percebe é que a mãe não está ali, né? E ele cresceu, se casou, me teve. A sensação de abandono, de que eu ia ser rejeitada,
de que as pessoas não me aceitavam do jeito que eu era. Esse sentimento vem comigo desde pequeno. E a gente não tinha contato com a família de meu pai. Observe o universo. Não tinha contato nenhum, era todo com a família da minha mãe. Já casada, com 30 e poucos anos, fui numa cidade do interior. Quando chego lá, tenho o prazer de conhecer a família do meu pai. Essa cidade era da família dele. A família dele me chamou para jantar, me mostrou álbuns de retratos. Finalmente eu conheci minha avó. Minha avó era cantora lírica, tocava bandolim, e eu não sabia. E me contaram toda a história dela, o que aconteceu com ela. E então, o meu tio me disse, quando ela foi embora, ela falou assim, eu dou conta. Na hora que ele disse isso para mim, voltou a cena do dia do meu casamento, em que eu casei com 24 anos, Bonfim conhece a história, Bonfim é amigo do meu marido. Eu casei com 24 anos, a gente terminando faculdade, não tinha condição de nada, e quando eu me deparei ali com aquilo tudo, eu falei para mim, eu dou conta. Exatamente a mesma fala. Quando ele me lembrou do que minha avó havia me dito, e eu fiz o link com o que aconteceu comigo, eu pude ir atrás e compreender a história de vida dela, o que aconteceu com ela e o que eu estava trazendo sistemicamente para mim, que era dela. Honrei todo o processo dela, que não deve ter sido fácil, né? Deixar uma família, filhos, e pude ressignificar esses sentimentos. E deixei de ter esse sentimento comigo que eu tinha desde criança. Para que vocês entendam que sistemicamente nem minha avó eu conheci. Eu não conheci porque ela morreu e eu não conheci porque minha família não falava sobre isso. Porque era um trauma. Certo? Então, eu quero que muito de vocês aí, eu estou olhando para as carinhas, está todo mundo assim, ó, associando coisas, né? Isso é maravilhoso, porque a gente já está começando a processar. Hoje de noite, os desdobramentos, hein? Vão passar por vários processos. Como essas pessoas sabem se os traumas que estão experimentando é herdado? Quais são alguns dos sinais? Gente, primeiro eu falei, você tem sentimentos repetitivos e que aparentemente não tem sentido. Vou contar outro fato meu. Meu filho, aos 18 anos, queria fazer medicina e ficou em dúvida entre medicina e música. Eu, aos 18 anos, queria fazer medicina e estava em dúvida sobre medicina e artes plásticas. Então, isso pode estar muito perto de você ou lá distante. Ou lá distante. Dentro desse grupo de pesquisa, que vocês vão ler o livro que eu vou indicar para todo mundo ler, porque quando a gente for fazer o curso lá no começo de maio, é importante que vocês leiam e façam os exercícios, que a gente vai usar esse material, tá bom? Estou esperando que todo mundo faça, tá? Para que a gente possa ajudar vocês mesmos dentro do processo. Dentro desse livro, tem um grupo específico de pessoas que os bisavós viveram o Holocausto. E tem uma senhora específica que vocês vão ver a história dela no livro. O livro não é chato não, viu, gente? É um livro de pesquisa, mas a primeira parte fala sobre alguns casos, para que vocês entendam, e a segunda parte, ele é todo voltado a exercícios. Então, vocês vão poder fazer os exercícios enquanto estão lendo. Por favor, não leiam o livro todo para depois voltar e fazer o exercício, tá bom? O livro tem uma metodologia. Enquanto lê, faz os exercícios. Anota o resultado de cada exercício desse. No final, repete só a parte dos exercícios, para que você perceba o seu processo de mudança, tá bom?
Essa senhora, ela dizia assim, ela tinha depressão, tentou o suicídio 2 vezes e a sensação dela é de que ela queria morrer, sumir. Ela dizia assim, eu quero desintegrar, eu quero desaparecer. Ela se sentia sufocada e tentou o suicídio 2 vezes. Ela não sabia da história de vida dela quando ela começou o tratamento. Quando ela começou o tratamento, a gente foi atrás da história de vida dela. E ela se deparou que os bisavós tinham morrido na câmara de gás. E a família não falava sobre isso. Quando ela descobriu isso, que ela fez a ligação entre os sentimentos e o que provavelmente aconteceu lá, ela saiu dessa ressonância. Tá? Claro que isso tem um processo de trabalho. Depois disso, ela continua tomando medicação da depressão devido ao longo período dela, mas as sensações ela deixou de ter e hoje leva uma vida normal tomando antidepressivo, tá bom? Início súbito de ansiedade ou medo quando atingimos uma certa idade. Não tinha isso antes, agora passei a ter. Por quê? Né? E a gente acha que sofrimento, medo, ansiedade, tristeza, angústia é normal. Não é. Não é normal. A gente veio para aqui para ser feliz, para ser alegre, para ser leve. Tudo que causa isso a gente é para que a gente mude e altere, e não para que a gente se conforme. Tá bom? Então sai da zona de conforto e procura entender de onde é que vem isso. Às vezes está perto, às vezes vem do seu pai, da sua mãe, e você nem verificou isso. Tem uma outra coisa para dizer a vocês. Ó. Tira o pai e a mãe desse local aqui, ó. Tá? Tira. Pai e mãe não é entidade, gente. Pai e mãe é uma pessoa igual a você. Está ali do seu lado. O tempo que ele tem de seu pai e de sua mãe é o que ele tem agora. Eu tenho 51 anos como filha do meu pai e da minha mãe. Eu não sei se eu já fui e não sei se eu vou voltar a ser. Eu não vim com manual de instrução. Meu pai e minha mãe não sabiam como me criar. Eles sabiam que tinham que suprir o que eram as minhas necessidades básicas para o meu desenvolvimento. Ok. Né? Mas são pessoas que têm processos individuais de desenvolvimento, que passaram por uma infância muitas vezes difícil e que não aprendeu e não sabe lidar o que você acha que ele deveria ter lidado. Porque não sabe mesmo. Então, olhar nosso pai e nossa mãe como pessoas, com amor, com compaixão, com misericórdia. Ah, porque meu pai podia ter feito tal coisa. Não podia. A gente só dá o que a gente tem. Ele não desenvolveu isso. Não tem como. Quando a gente olha para os nossos pais dessa forma, que é um dos livros que eu coloquei aqui, se baseia nas ordens do amor de Bertin. Você passa a olhar seus pais de uma outra forma. Érica, o que é que isso altera? Tudo. Altera tudo. Você sabe por quê? Às vezes você tem um pai alcoólatra que batia em sua mãe, que sua infância foi horrível. E você tem que aceitar isso? Claro que você não tem que aceitar isso. Lógico, diga. Aqui. Claro que vocês não têm que aceitar isso, né? Mas você tem como compreender por que ele era assim. E na hora que você se compreende isso, você está mais perto da frequência de Deus. E altera todo o seu sistema. A mudança de percepção dos nossos pais altera todo o nosso sistema. Tá bom? É como se houvesse um despertador ancestral. O que é esse despertador ancestral? Ele chega e diz assim, ó, isso aqui que você está vivendo está errado. A forma como você está compreendendo essa fase da sua vida não está boa. Aí você começa a ter ansiedade, estresse, insônia. Então você precisa parar para ver. O que está acontecendo?
De que forma eu preciso mudar isso? Esse sentimento vem de quem? É meu ou é do outro? Muitas vezes é uma repetição de padrão. Nascemos com traumas hereditários. Podemos ter uma depressão ao longo da vida que se estende como nossa, mas não é nossa. Não é nossa. Tem muita gente que diz assim, a minha família toda é obesa, então eu também sou. Não existe gente de obesidade, gente. Você tem uma predisposição sistêmica para a obesidade. A partir do momento que eu tenho consciência que minha família é obesa, eu vou passar a ter cuidado para não repetir o mesmo padrão de comportamento. Minha família toda fala alto. Toda, né? O dia de domingo na minha casa parece que é um carnaval. Todo mundo grita, eu não sei como é que se entende. O meu núcleo familiar é o núcleo que fala baixo. Por quê? Porque eu decidi. Então, quando meus filhos iam levantar a voz, eu disse, não, olha, fala mais baixo. Então, só a minha família é que fala baixo. Então, isso é para tudo. Tem disposição para diabetes. Vai comer pudim todo dia? Né? Então, assim, colabora também, né? Tem aqui a herança hereditária, mas a gente tem, sem terapia, como descobrir. Biologicamente, quando o trauma ocorre em uma família, ele pode afetar os genes por gerações. Por exemplo, essa senhora que o bisavô dela passou pela câmara de gás, morreu lá. Esse trauma que ele viveu afetou ela, mas a gente já viu que esse mesmo trauma afetou 2 sobrinhos dela também. Por que não afeta todo mundo igual? Porque cada um tem uma história existencial diferente. E a repercussão disso é individual em cada um. Afeta um, pode não afetar o outro. Tá bom? Como começar a quebrar esse ciclo? Você está vendo que eu estou passando rápido? Não vou deixar vocês sem explicação. A primeira coisa é fazer o link. Eu identifiquei o meu sentimento, identifiquei o processo da minha avó, fiz o link. O que minha avó viveu e que eu estava trazendo de ressonância. O que a minha cliente viveu e o que o bisavô dela viveu. Certo? Então, a gente fez o link com a situação. Érica, como é que eu identifico esse link? Muitas vezes, sua própria mente lhe traz. Automaticamente. O próprio sistema, quando você tem algo que não é positivo e que está interferindo no seu processo de desenvolvimento, o próprio sistema traz para você. É um movimento natural e disso resolutivo. Grave isso. Tudo para a gente imagine uma espiral, positivo, crescente e coletivo. Sempre assim. Então, o que está negativo, que está interferindo negativamente na gente, automaticamente, de forma natural, mesmo que a gente não procure, a gente procurando é mais rápido, mas mesmo que a gente não procure, de forma natural, isso vai chegar para a gente, tá? Então, muitas vezes, essa memória automaticamente chega na cabeça. Olha, minha avó tal coisa. Minha tia, aconteceu isso. Tem uma sensação de sufocamento desde que eu nasci. Ah, meu tio passou por um incêndio. Minha tia morreu, meu tio morreu nesse incêndio. E aí eu vou atrás do que aconteceu e da minha história. Na hora que eu começo a fazer esse link, automaticamente eu começo o processo de cura, de desligamento disso. Por quê? Porque isso é a história do outro. Faz parte da minha vida? Sim, faz. Mas é a história lá da minha avó, tá bom? Então, com profundo respeito, existem processos, tanto dentro das constelações, das regressões, existem vários processos para que você possa ressignificar essa memória. Quando você ressignifica, ela passa a ser armazenada na sua mente, no seu HD, de forma positiva. Tá bom? O que é forma positiva? Uma tragédia dessa vira uma coisa boa? Não, gente, não é isso. Mas é a compreensão daquilo. É quando a gente compreende
e acolhe aquela pessoa do nosso sistema, o nosso antepassado, de uma forma positiva. Normalmente esses traumas estão ligados a traumas que são velados, que ninguém fala, né? Como o que aconteceu com essa cliente, que os bisavós morreram e ninguém falava sobre isso, então ela não sabia sobre. Traumas que não foram bem processados, então também continuam interferindo na gente. Então é bom quando a gente conversa e quando a gente sabe da nossa história, mas toda família tem segredos, eu sei disso. Muitas vezes a gente trabalha esses traumas e de uma forma indireta. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas consegue trabalhar ele, tá bom? Principalmente quando for bem mais perto, pai, mãe, você ainda consegue trabalhar isso. Você quer ver um trauma? Meu pai e minha mãe não vivem bem. Aí eu pego o relacionamento que é deles e trago para o meu relacionamento de filha. Então, às vezes, minha mãe não é uma boa mãe, mas é uma excelente mulher. E eu não consigo separar isso. Um dos exercícios para vocês fazerem é começar a entender o que é meu e o que é de meu pai e de minha mãe. E que eu estou carregando. Eu não gosto da tia tal porque a tia tal brigava com minha mãe. Mas a tia tal comigo foi sempre maravilhosa. Eu tenho por que não gostar dessa tia tal? Eu posso até ter algumas restrições porque eu amo minha mãe. Mas aí, a detestar essa tia, então começar a compreender. E talvez até sua mãe tenha um pouquinho de culpa também na briga, né? E você está achando que é só a tia. Então, começar a trazer memórias que eram de criança para a vida adulta. O que é isso? Pegar essas memórias, parar e pensar sobre elas. Não é mágica. Para e pensa. Eu tinha até hoje uma ideia sobre essa tia. Agora, pensando bem, minha mãe não era inocente assim. Né? Minha tia também não era boa coisa. Por que eu estou no meio disso? Né? Então, a gente passar a pensar com a mente de adulto. Tá? Porque a gente carrega isso na vida adulta e não pensa mais sobre. Simplesmente é assim. Praticando novos sentimentos dessas experiências. Então, trazer novos sentimentos sobre aquilo que aconteceu. Novas experiências, novos sentimentos. Um dos processos que eu fiz com a minha família paterna foi me aproximar da minha família paterna. Dos meus tios, dos meus primos. Por quê? Porque eu não convivia com eles, porque meu pai viveu o trauma da morte da minha avó. E ele se manteve mais afastado da família dele. E eu fiz esse processo de aproximação. A partir desse encontro que eu tive nesse interior. E eu, viu gente, na minha inocência, ainda me entregaram fotos. Eu fiz um álbum lindo com meu pai pequeno, que eu nunca tinha visto uma foto de meu pai pequeno. Com foto dos avós. Olha, já imagina, né, Bonfim, o que eu fiz. Fiz um álbum todo inocente, trouxe para ele de presente. Almoço de domingo, fui entregar o álbum. Ele viu a primeira foto, fechou e foi embora do almoço. Por quê? Ele não conseguiu processar aquilo. Ele tinha pego a infância, a adolescência dele e tinha guardado. Não tinha contado sobre a história dele de vida, nem pra gente. Nesse final de semana eu descobri que eu não tinha, além de meu pai, 2 tios. Eu tinha 3 e um morreu. Eu não sabia nem que tinha tido esse tio que tinha morrido. Certo? Então, a partir desse movimento que eu fiz, meu pai depois conseguiu processar a história de vida dele. Né? Então, é importante que nesse detalhe que eu estou dizendo a vocês, gente, é sistêmico. Não tem como eu mexer com o Bonfim e não mexer com o irmão, com o pai, com a mãe, com o avô. É como se você jogasse uma pedra no rio e aquilo fosse se abrindo. Você não consegue mexer com uma pessoa só. Mexeu comigo, mexeu com meu pai,
mexeu com meus irmãos todos e com a família dele toda. É sistêmico, tá bom? Então, não tem como trabalhar com uma pessoa e não trabalhar com o sistema dela. Como começar a quebrar isso? Já falei a vocês. Uma vez que fazemos essa conexão, o trauma se transforma? Sim. Não tem como você voltar ao padrão anterior. Todo o processo evolutivo, independente da terapia que você faça, independente do período em que seu espírito esteja no processo evolutivo, todo o processo evolutivo vem através da consciência. É algo abstrato, é algo energético, mas vem de uma coisa muito prática. Identifica a situação, analisa a situação, compreende, absorve, consolida, muda. Uma vez a consciência adquirida, você tem como retroagir? Não. Não. Muita gente que vem fazer terapia comigo, eu disse isso, não tem volta, hein? Não tem volta. Se você decidir voltar, não tem caminho de volta. Porque adquiriu consciência, acabou. Aquilo ali vai ficar lhe incomodando até você mudar. Tá bom? É por isso que a ignorância, né, ajuda. Porque não incomoda. Atrapalha, mas não incomoda. Se pudermos fazer o link e depois observar o trauma que afetou o seu comportamento, entendemos e isso nos leva à compaixão. Por isso que eu indiquei, além do livro Não Começou Com Você, As Ordens do Amor de Bert. Tá? Na hora que você faz isso, é o sentimento da compaixão, da misericórdia, que eu falei a vocês que te ligam à frequência de Deus, né? Do que chamamos de Deus. A compaixão amplia essa lente para nos dar essa conexão ou paz que nós perdemos ao longo da vida. Automaticamente isso se altera. Eu estava na estante aqui falando sobre um processo que eu vivi na semana passada. Tem uma frase que quando eu quero uma resposta que eu não tenho, eu repito antes de dormir, eu vou ensinar vocês. Eu repito antes de dormir para que essa resposta eu tenha depois. Ela é assim: o meu pai é governador de todo mundo e ele opera nesse momento o seu poder de direcionamento através de mim. E aí eu faço a minha pergunta. Eu converso com Deus sobre aquela pergunta que eu não tenho a resposta. Normalmente, no outro dia eu tenho a resposta daquilo. Nesse dia que eu fiz isso, eu perguntei: Deus, qual é a validação social que eu procuro? Porque as validações que eu procuro é que me causam a minha inquietude. Será que eu ainda preciso dessa validação? Não sei. Eu nunca tinha pensado sobre isso. Como terapeuta não é coisa de gente, fui futucar. Fui futucar e fiz a minha pergunta. Resultado: durante a noite eu tive um sonho, que não era um sonho, era um desdobramento, onde uma tia minha, essa tia, ela era a tia que perturbava a família inteira. Era a tia que fazia bullying com todos os sobrinhos pequenos. Era a tia dominante da família, da qual eu rompi com ela aos 14 anos. Decidi que ela não ia fazer isso comigo. Ótimo, beleza. Não preciso da validação dela. Quem foi que estava no meu sonho? Minha tia. E ela dizia assim para mim, ela visitando a minha casa de uma forma super harmoniosa, ela dizia assim para mim: Érica, você foi ótima. Que coisa maravilhosa. Eu estou muito feliz com você. E eu sentia o abraço dela, o cheiro. Eu precisava do quê? Da validação da tia que eu rompi aos 14 anos. Eu preciso ainda da validação dela com 51? Claro que não. Mas mentalmente eu ainda estava lá nos 14. Ok? Então é importante que a gente volte e repense o que a gente consolidou. Ainda tem tanta coisa que eu tenho que falar para vocês.
Muita coisa. As camadas mais profundas são quando podemos ver o que aconteceu atrás do comportamento de nossos pais e outros membros da família. Quando podemos entrar em sua história, podemos ver que a imagem que estamos segurando está incompleta, porque falta uma parte essencial da verdade. Nós não sabemos o que os nossos pais viveram, como eles foram criados. A gente imagina que nosso pai e nossa mãe deveria ter determinado comportamento. Não é que nossa mãe não nos amou, é que nossa mãe não poderia nos amar. Não é que nosso pai não nos quis, é que ele não poderia estar presente. É mudar a nossa forma de pensar de criança para uma forma adulta. Eu pedi a autorização a Pai Rai para que vocês pudessem aqui dentro hoje pegar o celular e escanear o QR Code. Se vocês não conseguirem, vai estar na porta um papelzinho colado e vocês podem pegar. Nesse QR Code eu vou mandar o link dos livros para vocês, o material da palestra e o material da aula, tá bom? Conseguiram? Rita, a gente colou o papel, eu não lembro. Não, mas eu colo assim que eu sair, aí todo mundo vai ter o QR Code. Tá joia? Posso tirar? Vocês pegam lá fora. Isso. Não perder tempo. Isso. Gente, é isso. Alguém queria fazer alguma pergunta? Eu prefiro quando vocês perguntam, porque através da dúvida de vocês, a gente consegue tirar a dúvida de alguma outra pessoa. Gostariam de fazer alguma pergunta? Tenho 5 minutos. Não? Então, eu vou mandar o material para vocês, agradecer a vocês pela oportunidade. Espero ter mexido com vocês o suficiente para que durante essa noite vocês comecem a processar isso, para que deixem as suas principais angústias e ansiedades, ou comecem esse processo, tá bom? Porque às vezes é coisas tão simples, e é só porque a gente nunca parou para pensar ou processar isso, tá bom? Então, eu espero ter mexido com vocês o suficiente. Beijo.